Então, eu sou Natália Gruber, sou cientista de dados da Capra hoje. E eu vim hoje aqui na Firjan para falar um pouquinho sobre como a ciência de dados impacta também e gera também inovações. Então, as inovações nas empresas sempre foram muito valorizadas e elas podem vir tanto por experiência e feeling ou podem ser orientadas por dados, né? E eu vim falar especificamente dessas orientadas por dados. Então, desde que se entendeu o valor e teve esse boom do Big Data, né, que estava até se falando da Data Economy, Data is the New Oil, então se viu a importância das empresas orientadas por dados, tanto é que elas começaram até valerem mais que as petrolíferas, né, no mercado. Entendeu-se do papel dos dados e como eles podem traduzir na inovação. E na inovação a gente está falando de inovação de serviços, de produtos e até de melhora de processos internos, como tomar melhores decisões a partir desses dados. Então, quando eu estou falando de novas fontes de dados, para a gente olhar para novas fontes, hoje basicamente a gente tem três, né? Então a gente tem o social data, que são a tradução do comportamento humano que a gente vê desses rastros que a gente tem em redes sociais. Então todo dia a gente está usando o celular, está postando alguma coisa no Facebook, no Twitter, onde a gente comprou, como a gente comprou, tudo isso é um rastro que a gente deixa nas redes sociais e isso traduz o nosso comportamento, né? Então esses são dados que quando geram informação podem gerar novos insights, ainda mais quando cruzados com dados dentro da empresa, né? A gente tem os próprios dados das empresas, então a gente tem, quando a gente observa melhor os dados que a gente tem internos, a gente pode trazer ali uma avaliação de performance e a gente tem os personal data, que a gente chama, que são os dados trazidos da internet das coisas. Então um smartwatch, uma geladeira agora que está conectado com a internet, o carro que está conectado com a internet, tudo isso também pode nos gerar inovações a partir deles, né? A gente ainda usa de uma certa forma mais tímida, não está se usando tanto, mas está iniciando esse processo de uso da internet das coisas, né? E quando a gente olha para processo interno dentro da empresa, quando a gente quer transformar uma empresa mais orientada por dados, a gente está falando basicamente de pessoas. Então, precisa entender as pessoas que estão com a gente e em que momento que elas estão da maturidade analítica. A gente precisa olhar para o nosso processo, qual é o processo que a gente tem de tomar de decisão dentro da empresa. A gente precisa olhar para as nossas políticas, como que a gente favorece que tudo isso esteja acontecendo, como que a gente favorece que a cultura analítica, né, esteja em todos os pontos da nossa empresa. E por último, tecnologia. E por último mesmo, porque ele é o menos importante. Ele vai entrar, evidentemente, mas ele só vai ser conectado depois que a gente tiver toda a estratégia e todo o método antes.